Oi, tudo bom? Olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu lembro que uma vez, quando meu filho ele era pequenininho, ele tinha 1 ano e pouco, quase 2 anos, estava bem no final da tarde, quase anoitecendo, e eu passei próximo do berço dele. Ele já era, acho que entre 1 ano e pouco e 2 anos, ele tinha entre 1 ano e pouco e 2 anos, e ele ficou em pé. E ele via que eu estava vindo pelo corredor, ele ficou em pé, então ele ficou muito feliz. Ele deu um sorrisão, ele sempre teve uma boca grande, assim, um sorriso muito bonito. E aí ele ficou em pé, ele sorrindo, olhando para mim, sorrindo, ele estendia os braços. E eu lembro que nesse exato momento, quando eu vi essa cena, eu passei direto, eu fechei a minha cara, passei direto e não dei atenção. Coisa de 3 ou 4 passos assim na frente, eu parei, eu olhei e eu fiquei me questionando porque o meu comportamento foi exatamente isso. Quando o meu filho esperava uma receptividade, quando o meu filho esperava um abraço, quando o meu filho esperava um mínimo de atenção, eu não estava com pressa, eu não estava com nada nas mãos corridas, eu não era um... Eu falei assim, poxa, por quê? Aí eu voltei para trás, agarrei ele no colo, aí eu beijei, eu brinquei, e eu lembro que naquele momento eu chorei muito, cara, eu chorei muito. E assim eu passei a pensar numa coisa. Uma boa parte das pessoas, quando eu troco uma ideia, quando eu falo sobre família, as pessoas trazem consigo um modelo. E até recentemente eu conversando com um amigo meu, e eu percebi que o pai desse meu amigo foi muito presente na educação dele, muito presente. E só que quem está de fora geralmente tem uma certa visão do que é uma criação, e quem está dentro às vezes experimenta outra coisa, né? É totalmente diferente. Mas eu lembro que eu conversando sobre o pai dele, como o pai dele me inspirou em relação a cuidado, a presença paterna, ele me trouxe uma observação. Só que ele falou assim: meu pai foi presente, meu pai cuidou, meu pai, ele demonstrava que me ama, do jeito dele. Só que esse do jeito dele sempre é assim. Eu nunca tive um abraço, eu nunca ouvi dizer que me ama, eu nunca recebi um carinho, eu nunca recebi um afago, eu nunca vi uma demonstração mais sensível de amor. E a maioria das histórias, uma boa parte, aliás, das histórias das pessoas, elas são assim, principalmente os mais antigos. E, de certo modo, a gente acaba relevando, foi assim mesmo, é que o pai do meu pai também fez assim, então é por isso que ele foi assim, e a minha história também foi essa. Acontece o seguinte, que ambientes como esses, de certo modo, alguns deles são muito tóxicos, porque às vezes não está nos relacionamentos, não estão implícitos somente a falta de afeto físico, a demonstração em palavras daquilo que se sente. E aí assim, essa pessoa, à medida que ela cresce, à medida que ela vai se desenvolvendo, indo para outros relacionamentos, ela terá sérias dificuldades em manter um relacionamento estável, um relacionamento confiável, um relacionamento de confiança, reciprocidade. Por quê? Porque, a escola que a gente aprende para a vida é a família, não tem outro ambiente. E assim, para melhor ou para pior, os nossos pais são as maiores referências que temos para a confecção do nosso caráter, para a confecção da nossa personalidade, de quem nós somos. E assim, naquele exato momento onde eu tenho essa experiência com meu filho Teteu, nesse exato momento eu tive a oportunidade, ou eu repito um padrão familiar, um ciclo que ele vem acontecendo dentro da minha família, e assim, eu rejeito essa voz da minha consciência de voltar e abraçá-lo e demonstrar carinho e trazer isso para a educação dele, ou eu repito exatamente o modelo que me fez. Aquele momento ele foi crucial, talvez foi por ali, foi por isso que ali eu chorei pra caramba, entendeu? Uma certa vez eu estava meditando
no capítulo 1 de Mateus, na genealogia de Jesus, e eu disse o seguinte, que quando você faz uma análise da família de Jesus, e você olha os personagens da história da genealogia, você vai ver um modelo familiar assim, é muito ruim. Quando você analisa de perto Isaac, Abraão, Jacó, quando você vai estudar de perto a família de Davi, a família de Abraão, a família de Salomão, todos eles tiveram um exemplo familiar muito ruim. Só que quando você chega, por que a genealogia ela é importante? É porque tem a citação de Jesus ali. E Jesus ele é o desfecho. A genealogia acaba exatamente nele. É que ele vai trazer uma outra possibilidade de vida, uma outra possibilidade. É que Jesus ele vai deixar intrínseco a nós. É que em Deus, nós podemos mudar a história de nossas vidas. Em Deus, a gente pode mudar esse ciclo de repetição e repetição e repetição, destrutivo, tóxico, doentio, que promove doença, que destrói vidas e deixa as pessoas doentes. Então assim, foi em Cristo, foi em Deus, foi através de uma espiritualidade centrada na Bíblia, na oração, no autoexame, na busca por recursos, que eu consegui então quebrar esse ciclo e mudar a minha história. Eu espero também que você tenha essa mesma sorte, que você tenha essa mesma consciência, já que uma boa parte das pessoas que a gente conversa trazem no coração esse tipo de mágoa por uma infância dolorida, de experiência de falta de afeto, e assim, que quando você tiver oportunidade, que você consiga se transformar hoje, que você consiga mudar hoje, para que amanhã, quando você tiver uma oportunidade, você não leve adiante essa coisa que tanto lhe fez mal, tá bom? Boa sorte na caminhada, que o Senhor te abençoe, e eu espero ter conseguido trazer aí em palavras o que estava aqui no meu coração, tá bom? Abraço, tchau, tchau.